Muito bem, então deu 8h05, né? 5 minutinhos. Vamos dar início aqui à nossa reunião. Primeiro, dando boa noite a todos, né? Agradecendo pela grata oportunidade de estarmos reunidos. Quando todos aqui têm muitos afazeres, muitas coisas, e de repente a gente está deixando um espaço para que a gente volte para nós, né? Para o nosso melhoramento e um momento de concentração, um momento de ligação. Assim, tem sido maravilhoso compartilhar com todos esse espaço, né? E que tem muito a ver com os capítulos que nós vamos falar hoje, né? Que Jesus e a decisão que a gente precisa tomar na vida, a gente está tentando tomar, né? É muito gratificante isso, muito maravilhoso. Pergunto, alguém gostaria de ler o nosso Evangelho? Está com a mão aí, boa, para ver se o acaso vai trazer para nós aqui alguma informação boa. Se ninguém tiver, eu leio, mas se alguém quiser, será uma satisfação. Não. Então eu vou ler, né? Vamos lá. O Cristo Consolador é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados, encontram consolação a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bom, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao plano maior, aos nossos mentores, nos ligar com o nosso querido Sean, com os mentores do Centro Espírita Alvorada Nova, que possam, essa pleiade de amigos, nos auxiliar nesta nossa reunião, nos intuindo, e que possamos, então, extrair das lições trazidas por Joana de Ângeles todos os ensinamentos que possam calar fundo dentro dos nossos corações e das nossas mentes. Obrigado, Mestre Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que assim seja. Muito bem, meus caros. Então, como eu dizia, né, dentro do nosso livrinho aqui, Jesus e a Atualidade, que é o primeiro da série psicológica da Joana de Ângeles, nós estamos avaliando, né, 2 capítulos, cerca de 2 capítulos aí por semana. E realmente tem sido uma coisa muito boa, porque cada capítulo gera uma reflexão muito grande, né, para que a gente possa
ter como inspiração aí nos nossos dias, né? No dia a dia para nós. E hoje ficou reservado para nós 2 capítulos importantes. O primeiro é Jesus e Coragem, que é uma palavra maravilhosa, coragem, né? E Jesus sempre foi extremamente corajoso. E Jesus e Decisão, e Jesus e Posicionamento, né? Em alguns momentos a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ir além, a gente precisa sair do nosso tão falada zona de conforto, que nos mantém muitas vezes até como um instinto de sobrevivência, um instinto de manter aquilo que está dando certo, vamos dizer, mas que também, em alguns momentos, podem nos estagnar, né, diante de uma caminhada que a gente poderia avançar um pouco mais. Então, eu separei aqui algumas colocações que a Joana de Ângeles fez, né? Então, vou compartilhar com vocês a nossa tela aqui para podermos falar acerca dos ensinamentos. Deixa eu abrir aqui um espaço maior para que todo mundo possa interagir ao mesmo tempo, né? Então, no nosso grupo de estudo, Jesus e Coragem. A coragem, senhores, é uma virtude fascinante, né? É um grande impulsionador do progresso, é um grande impulsionador de coisas boas, né? E engana-se aquele que acha que coragem é aquele que não tem medo, né? Porque, na verdade, todos nós temos medo, em qualquer grau. Aquele que acha ou diz que não tem medo, na minha opinião, é um grande mentiroso, né? Porque todos nós receamos algo, não é? Nem que seja não conosco, muitas vezes, mas com as pessoas próximas da gente, sempre há receios, né? Mas a coragem não é o medo, né? A coragem é a forma de enfrentar os nossos medos e, acima de tudo, as nossas limitações. A partir do momento que nós entendemos que somos seres em crescimento, que somos seres em progressão e, portanto, cercado de falhas e cercado de limitações, a partir desse instante, nós conseguimos entender os passos que possamos dar, né? Se nós nos conhecermos melhor, como já o sábio da antiguidade dizia, nós conseguiremos transitar, né, pelos caminhos que a vida nos proporcionar, não é? Porque saberemos exatamente quantos passos podemos dar, saberemos exatamente qual é o limite do nosso fôlego, né? Então, a Joana de Ângeles, ela coloca muitas coisas nesse capítulo que é maravilhoso, né? Mas ela faz, logo de início, algumas reflexões importantes. Uma delas é exatamente que Jesus, né, na sua caminhada de coragem, um exemplo de coragem, porque ele veio para cá já entendendo todas as problemáticas que queria passar enfim, enfrentar, né? O que não foi simples. Se não é simples hoje em dia, na época dele também de nada era simples para um espírito perfeito, né? Como é Jesus, né? Criador aqui do nosso planeta. Então ela diz assim: nunca anuiu, Jesus nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade. Crime disfarçado de legalidade, né? Então, quantas vezes, né, nós encontramos regras que são feitas pelo homem, e em nome dessas regras, em nome dessas leis, se mata, em nome dessas leis se aniquila, em nome dessas leis acaba com vidas, né, acaba com sociedades são dizimadas, né? Então, sobre o manto da legalidade, né, da disfarçada legalidade, as pessoas, em nome, e às vezes até em nome de Deus, né,
As pessoas matam, as pessoas praticam as mais diversas atrocidades. E vejo isso, né? Aliás, ontem foi o dia do advogado, né? Que deve ser muito comemorado, né, para aqueles que militam na área, né? E que não, a gente precisa lembrar que o maior dos advogados foi exatamente esse cara aqui, né? Esse cara veio com a proposta de ser o advogado de todos nós, e não só de todos nós, como daqueles, dos caídos, né? Ele fez essas referências, ele estava lá do lado de todo mundo. E nós, que militamos, então, com a justiça, e todos aqui, mesmo aqueles que não são advogados ou que não militam na justiça, sabem, têm a sensação ou já vivenciaram que nem sempre a justiça é a justiça, né? Ela é feita por homens, as pessoas são falíveis e as pessoas são suscetíveis de muitas influências, né? Não é muito simples essa questão da justiça. Então, não adianta a gente tomar determinadas posturas simplesmente porque é legal, porque nem sempre o que é legal é moral, e nem sempre aquilo que é imoral seria exatamente um ato correto, um ato que não seja criminoso, né? E Jesus nunca compactou com isso. Também não compactuou, nunca anuiu com a arrogância mascarada de humildade, não é? Que é o que nós encontramos também em todos os momentos. As pessoas, de uma maneira geral, claro, todos nós somos falíveis, muitas pessoas, sob o manto de uma pseudo humildade, simplicidade, né? Mas, às vezes, de simples a pessoa não tem nada não, né? E isso a gente encontra aí exemplos enormes. Eu lembro quando nós fazíamos um trabalho de chocolateiros lá no Paz e Amor, né? Em que nós, às sextas, distribuíamos lá pão e leite para as pessoas, e a gente encontrava cada sujeito pelo meio do caminho que estava, né, em situação de rua, mas que parecia um rei, né? E, assim, de simplicidade não tinha nada não, né? E, enfim, a gente encontra todas as pessoas e arrogância é um grande problema, né? Que acaba a pessoa se voltando muito para si. Com a injustiça apoiada pelos poderosos, né? Na época de Jesus, né, existia lá um grupo de pessoas dominantes, né, e que era muito respeitado esse grupo pela sociedade, como hoje ainda temos tantos grupos de absoluta respeitabilidade, em que, de repente, essa questão dos poderosos acabam voltando as decisões, né, para o seu próprio ciclo. Hoje mesmo conversava com um colega advogado que foi resolver uma questão no interior e lá, assim, a cidade ela é dominada por algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Então todos estão juntos, sempre se reunindo, sempre fora de qualquer ambiente profissional. Essas pessoas estão juntas. É o juiz, é o delegado, é o vereador, é o prefeito e algumas pessoas elas decidem tudo que vai ser feito juntamente com as pessoas que têm dinheiro, né, na cidade, o que vai ser feito naquela cidade. Isso é apenas um exemplo do que nós encontramos no mundo, não só no Brasil, como no mundo, né? E na época de Jesus era a mesma situação, mas ele nunca se voltou, né, se dobrou a essa injustiça, muitas vezes apoiada por um grupo dominante, vamos dizer. Também nunca anuiu com a hipocrisia travestida de honestidade, não é? Em que tantas pessoas, né, no seu íntimo têm algumas características, algumas atitudes, né, mas perante terceiros tem lá uma postura de uma pseudo também honestidade e também com discriminação.
nenhum tipo de discriminação. A Joana de Ângeles ela coloca de uma maneira muito objetiva as discriminações social, econômica, racial e religiosa, coisa que a nossa legislação, a legislação brasileira, ainda não alcançou. Não alcançou. A nossa lei de preconceito, ela é muito limitada e não entra em aspectos de preconceito social e econômico. Entra nos aspectos de preconceito racial, religioso e outras questões, mas em âmbito social e econômico não tem. E é um grande problema que nós encontramos, né? Dessa desorganização social, desse desequilíbrio social que nós vivemos e, consequentemente, a discriminação. E Jesus não era em nenhum momento anuente a nenhuma dessas tipos ou qualquer situação de discriminação. Tanto é que Joana de Ângeles nos lembra que ele elegeu o samaritano como um exemplo de solidariedade, né? E não é à toa, não é por acaso que ele faz essas colocações por parábolas, né? Nós tínhamos lá alguns sacerdotes religiosos que gozavam de prestígio perante a sociedade, mas que não tinham, né, um centésimo das virtudes, né, humanísticas e amorosas que o samaritano demonstrou. Então, Jesus direcionou, falou assim, aquele ali que todo mundo despreza, aquele ali, né, que é de uma outra casta, aquele ali que não está entre aqueles que são dominantes, aquele ali, olha o que ele fez, olha o que ele colocou, olha a forma com que ele colocou, não é? Então, ele tratou disso como um exemplo para todos. E com isso mostrando, né, que todos absolutamente são iguais, né? E apoiou a mulher objeto de prazer, que é Maria de Magdala, né? Apoiou ela com naturalidade, com ternura e tornou a Maria mensageira da boa nova de sua ressurreição, né? Ela foi a primeira, né, que deu a notícia do que havia acontecido e foi a grande mensageira, uma das grandes propulsoras do cristianismo, né? Que batalhou. Bom, as histórias a gente conhece muito bem, né? Muitos aqui já falaram sobre isso, a Giane já nos brindou várias vezes falando de Maria de Magdala, e o pouco que a gente falar aqui nunca vai ser o suficiente para falar dessa transformação, dessa renovação, né? Do aceite do convite que essa mulher proporcionou. E também Jesus não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. Esse é um ponto, acho que nos toca, né? A todos nós, porque, lembrando que eu sempre falo por mim, mas o quanto muitas vezes a gente caminha pelo caminho da conveniência. Não que isso seja ruim, não que a gente não possa escolher algo que seja conveniente para nós, né? Mas porque isso seria um masoquismo, só fazer coisas que não são convenientes para nós seria um contrassenso, né? Mas a gente não pode trazer isso como uma regra e simplesmente nos limitarmos nas nossas atitudes, nas nossas propensões, apenas e tão somente de acordo com as conveniências, né? E trocarmos favores para também nos sermos favorecidos, né? Porque Jesus nunca agiu desta maneira. Jesus enfrenta com naturalidade todas as angústias e os limites. Então, a Joana de Ângeles nos aconselha para que nós enfrentemos com naturalidade os nossos limites e as nossas angústias, aquilo que nós falamos de início, acerca do nós nos conhecermos, sabermos onde o nosso calo aperta, em que momento que nós podemos realmente
de alguma maneira, fraquejar nessa caminhada. É natural que, em alguns momentos, a gente fraqueje. Ninguém se mantém absolutamente firme o tempo todo. Essas quedas, esses mal-estar, esses maus pensamentos, um mau dia, todo mundo terá. Isso é inevitável. Afinal de contas, essa nossa vivência aqui, ela tem muita felicidade, mas tem também muito momento de infelicidade, e isso é muito natural que aconteça. Agora, a gente já sabedor de que as angústias virão, sabedor de que nós temos uma limitação e essa limitação é muito grande, nós precisamos enfrentar essas limitações e essas angústias com naturalidade, com a naturalidade que a natureza nos apresenta, com a naturalidade da madrugada que chega e o dia que ilumina aquilo que se passou. Eu não sei vocês, mas vocês já, de algum momento, em algum momento da sua vida, você já acordou de madrugada e perdeu o sono? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E toda vez que acontece isso, as coisas que passam pela nossa cabeça naquele momento da madrugada se potencializam de uma forma assim gigantesca. Tudo parece muito maior. Qualquer pequeno barulhinho é um grande barulhão, tanto externo quanto interno aqui dentro da nossa mente. Por quê? Porque a gente está atravessando um momento de treva, não deixa de ser um momento de escuridão, aquele momento em que nós estamos introspectados, somos nós, nós diante da escuridão. E como é que a gente trata com isso? É difícil, eu já passei poucas e boas em situações como essa, Agora, inevitavelmente amanhece. Inevitavelmente o ciclo da vida se faz presente, inevitavelmente floresce. Por quê? Porque há uma naturalidade em tudo isso. E nós precisamos enfrentar tudo isso com absoluta naturalidade. Diante dessas angústias que inevitavelmente virão e diante das limitações que também todos nós temos. Ninguém aqui é super-homem e que vai passar por tudo isso. Embora eu esteja com uma camiseta aqui, mas a minha camiseta é de super-pai, não é de super-homem, é diferente. Camiseta que os meus filhos me deram um dia aí de Dia dos Pais, faz muito tempo e, enfim, estamos usando aí. Bom, voltando aqui. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. A experiência é, assim, uma bagagem, é um atributo, é uma riqueza que todos nós temos. Se eu parar aqui e contar para vocês de um lugar que eu estive, de uma viagem, eu posso mostrar fotos deste lugar, vocês vão ver essa viagem, vão ver essas fotos, vão ficar encantados com as fotos que eu vou mostrar. Mas aquilo vai se perder. Assim, na próxima folha, quando eu virar uma folha, virar outra fotografia, você vai, que bonito isso, é aquilo que estava lá atrás, já foi absolutamente esquecido. Só que para você que esteve lá, para você que vivenciou, para você que eternizou aquele momento naquela foto, você vê muito além. Por quê? Porque você viveu. E esse viver é a experiência, que ninguém te tira. E esse viver, como diz Joana de Ângeles, é cercado de pontos positivos e pontos negativos. A gente não pode apagar os nossos erros passados. Falar assim, eu gostaria tanto que isso não tivesse acontecido. Eles aconteceram e eles formam a pessoa que nós somos hoje. Se não fosse os acontecimentos pretéritos, positivos e negativos, nós não seríamos quem somos hoje. Então, isso é assim algo importantíssimo, inclusive no sentido do auto-perdão.
que muitas pessoas ainda se prendem, né, em erros que cometeram, não é? Para achar que aqueles erros seria uma forma de nos seguir pelo resto da vida. Não, eles formam o nosso caráter, nos modelam para que a gente tenha essa súmula de experiências positivas e negativas, né? E, para finalizar este capítulo, Joana de Ângeles diz: nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade, um valor que certamente não possui. Ela diz: nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar as condições, respeitar as instituições. O respeito é absolutamente necessário, mas o temor não, não é? O temor não, porque nós somos todos absolutamente iguais. Podemos, em algum momento, estar temporariamente numa condição de desigualdade. Muito provavelmente alguém possa ter mais dinheiro, mais poder que nós temos neste momento. Mas é apenas uma intercorrência, uma temporariedade, porque, na verdade, somos todos filhos do mesmo pai e pessoas em crescimento. E quer saber de uma coisa? Todos nós estamos ali praticamente no mesmo nível. Não tem essa de aquele ali é evoluído, aquele ali Se a gente pensar na nossa caminhada, talvez a pessoa seja um tiquinho assim, um pouquinho mais evoluído, mas é muito pouco. Está todo mundo basicamente no mesmo barco. Então, por que a gente vai ficar temendo um ao outro se nós somos, né, pessoas rigorosamente iguais? Né? A gente teme aquilo que é desconhecido. Né? Aquilo que a gente não conhece, a gente teme. O ser humano a gente não deve temer porque a gente já conhece, a gente já sabe o que pode. Claro que alguns podem ser, né, até violentos e perigosos, mas, enfim, né, isso também não seria o motivo para temer ninguém. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse capítulo? Às vezes leu, né? Rodrigo, eu gostaria de falar. Está me ouvindo? Por favor, todos estamos. Ai, que bom. Quando a Joana fala que elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, a gente observa também que ele também elegeu uma samaritana. E aí pode parecer assim redundante, mas por que samaritano como exemplo de solidariedade e uma samaritana que Que é tinha a tido Maria. 5 maridos, não Sim. é? E aí a gente passa para refletir, mas foi justamente como essa quebra de paradigma, né, desses pré-conceitos que Jesus veio trazer à sua vinda ao planeta Terra, né? Os samaritanos, sim, elegeu porque os samaritanos, eles entravam em contradição com os judeus justamente pela forma de entender a Bíblia, né? Porque os judeus, eles só entendiam, só aceitavam os 5 primeiros capítulos, né? O Pentateuco, né? De Moisés, e já o povo samaritano não, ele aceitava tudo. E, inclusive, havia divergência também quanto ao local da verdadeira adoração, né? Os judeus adoravam no templo e os samaritanos adoravam no Monte Gerazim. Então, Jesus desviou o caminho, porque naquela época eles nem passavam pela Samaria, né? Porque consideravam os samaritanos impuros, não é? Jesus mandou os discípulos comprarem comida e esperou essa mulher no poço de Jacó. E é interessante observar que o diálogo que eu amo profundamente, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, é o único momento que ele se revela. Em nenhum momento os discípulos perguntavam para ele, mas Senhor, quem o Senhor é? O que o Senhor vai fazer? E ele fazia uma repergunta, o que vocês pensam que eu sou? Já para essa mulher, não. Para essa mulher, quando ele começa a conversar com ela, e uma passagem que me toca profundamente, que ele fala, me dá água. E tem toda uma visão psicológica, né, que a Joana de Ângeles discorre sobre esse diálogo dele com ela, e ela fala, não posso te dar água porque você é judeu e eu sou samaritana, e vai caminhando a conversa.
Chega num dado momento que ela reconhece que ele é profeta, porque ele fala coisas pessoais da vida dela que ninguém sabia. E aí ela vira e fala assim: eu sei que o profeta há de vir, eu sei que ele vai restaurar todas as coisas. A mulher samaritana falou isso. E aí Jesus fala para ela: aquele que há de vir sou eu que vos fala. E ele revela, em primeiro lugar, para a mulher samaritana que Deus é espírito. Então, observem que Jesus veio trazer uma visão renovadora do amor para todos aqueles doentes da alma, que somos todos nós. Para todos os perdidos, os largados, os samaritanos da vida, não é? E é interessante como ela termina esse capítulo dizendo o seguinte: concede-te o direito de ser humano e dever crescer sempre. Porque, por vezes, a gente se auto-amaldiçoa, como você falou muito bem, e nós esquecemos que dentro de nós somos espíritos, sim, mas habita o homem natural ainda. Homem natural esse que, como diz Paulo, vive em conflito com o homem espiritual, não é? Mas nós não podemos simplesmente aniquilar o homem natural. Não, você não existe mais, pronto, vou matar você. Não, não é um processo assim. Aliás, o Marlon Reikdown, quando ele fala no cultivo lá das emoções, ele fala isso de uma forma muito clara, não é? A gente não pode dizer, não, agora eu sou só espiritual, vou só ficar meditando, pronto, e acabou, não é? Tanto é que Jesus viveu aqui como homem, né? Jesus se alimentava, Jesus dormia, né? Enfim, revestido. E é interessante essa abordagem que falou assim: nossa, Senhor, mas o Senhor come e bebe com os publicanos e pecadores, e João comia gafanhoto e bebia mel. Quem que é o perturbado aqui, né? Em outras palavras. Aí Jesus traz aquela passagem. Aqui, em comparar essa humanidade, é como meninos que estão na praça, não é? E uns tocam e falam: nós tocamos, vocês não dançamos, nós choramos e nós entoamos lamentações e vocês não choram. Ou seja, a natureza humana nunca está satisfeita com o que tem. Essa que é a verdade. Então, é importante a gente observar isso. Temos medos, sim. Temos dentro de nós o homem natural em processo de evolução. Então, por vezes, nós vamos ter medo, sim. Nós vamos sentir, nos arrepender do nosso passado delituoso. Isso é importante. Esse arrependimento é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para uma mudança de atitude, mas, sem dúvida, Jesus quebrou todos os paradigmas possíveis e imagináveis, porque ele veio trazer o amor, né? E isso, naquela época, hoje já é difícil falar de amor, imagina naquela época, né? Então, a gente agradece muito a Joana de Ângela essa visão do enfrentamento do eu, acima de tudo, né? Isso é sensacional. Você estava falando aí, eu estava me recordando do Dr. Reinaldo Leite, né? Nosso grande companheiro, né? Saudosíssimo companheiro. E o Dr. Reinaldo Leite, ele não dirigia automóveis, né? Ele sempre não dirigia nada. Por quê? Porque ele dizia que se ele dirigisse, ele ia perder totalmente a paz, né? Porque aqui nós estamos na vida, nós somos homens. Então imagina, eu fiquei imaginando nesse momento Jesus tendo que se deslocar da Praça da Sé para a Zona Leste de São Paulo às 18 horas, né? Ele só ia chegar lá para as 20 horas, mais ou menos, né? E não iria conseguir dar conta. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, mas para mostrar que nós temos essa natureza humana e que é muito natural que a gente fique nervoso, que a gente fique com sono, que a gente comece a ler um livro e caia de sono em cima desse livro, né? Porque é claro que o ideal seria, poxa, vamos viver e se alimentar disso aqui. Tem tanta coisa importante, dá vontade. Eu fico olhando aqui, eu falo, nossa, meu Deus, eu preciso só viver disso aí. Mas não dá, né? É a nossa vida, a nossa natureza humana, as nossas limitações, são as nossas angústias que elas virão. E o segredo é a gente enfrentá-las, né? Enfrentá-las
sabedor dessas limitações. Né? Muito, muito bacana aí, Giane. E no capítulo seguinte, fala de Jesus e decisão. Né? Eu separei essa página aqui. Ele começa, a Joana de Ângeles começa contando uma história do jovem que estava disposto a seguir Jesus e arrumou algumas desculpas para não segui-lo. Então, Jesus convida um jovem para segui-lo, não é? E o jovem estava muito propenso, mas ele disse a Jesus: mas eu não posso agora, porque eu preciso enterrar meu pai. Meu pai morreu e eu preciso enterrar meu pai, né? E aí, então, Jesus coloca para que deixe os mortos sepultarem os seus mortos, né? Joana de Ângeles, ela fala de uma maneira bastante interessante sobre qual seria, ela faz assim uma elucubração no sentido de qual seria o real motivo desse jovem não seguir Jesus, porque ele foi enterrar o seu pai e não voltou. E perdeu a oportunidade de seguir Jesus, como tantos, né, acabam ainda perdendo essa oportunidade, ainda hoje. Passados 2000 anos, ainda continuam perdendo essa oportunidade. E por todos os ângulos que a Joana de Ângeles possa fazer da análise, até por motivos justos, né? Ela imaginou, por exemplo, que esse jovem estava realmente preocupado com questões burocráticas, ou estava preocupado com o que os outros iriam pensar de ele não participar ali daquele momento, né, em que o pai faleceu, ou mesmo se ele tivesse interesse em testamento ou coisa que o valha, por qualquer ângulo que se possa pensar, não há justificativa para perder essa oportunidade de ouro que nós temos, né, que Jesus nos convida. Então ele fala, a Joana de Ângeles fala da decisão, do momento em que a gente tem que decidir, no momento em que a gente tem dois caminhos a trilhar e a gente precisa escolher o caminho certo e não perder esta oportunidade, não deixar passar esta oportunidade. Não é? É mais ou menos como você está numa estrada, isso também já aconteceu com todo mundo aqui, e a gente perde aquela entrada. Né? Tem uma entrada ali, a gente perdeu a entrada. O que vai acontecer? A nossa viagem vai atrasar, nós vamos ter que ir lá na frente, para depois fazer um retorno, para depois voltar, para depois pegar a estrada, e vai ser aquela confusão, é exatamente isso. As oportunidades vão aparecer. Jesus sempre nos conclama ao chamado, né? Mas muitas e tantas vezes a gente está simplesmente enterrando os nossos mortos. A gente estamos nos preocupando com essas questões que são absolutamente passageiras. Joana de Ângeles coloca o que nós vamos levar daqui, né? Essas preocupações. As pessoas, todos nós, eu digo, né, somos cercados de compromissos e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. E aí, quando alguém morre, a gente para tudo, né? Para tudo, e aí vai, participa do velório, aí já não trabalha naquele dia, vai no velório, fala. Aí sim, porque é um momento único, então a gente não vai perder esse momento único. Quer dizer, isso significa que a gente poderia parar, isso significa que a gente poderia eleger, né, esse caminho e eleger, né, Jesus como sendo realmente o nosso guia, né, seguir o seu caminho. Joana de Ângeles diz que o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. É aquilo que nós falamos sobre a nossa zona de conforto, né? E que, na verdade, muitas vezes impede o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Nós vivemos muitos, né, em um certo automatismo.
não é? Acordamos, fazemos aquilo que deve ser feito, cumprimos as nossas tarefas daquele dia, estamos com a nossa consciência tranquila. Mas será que a gente está dando passos adiante, seguindo além, né? Muitos, neste momento que nós estamos reunidos aqui, poderiam estar simplesmente se premiando, né, ali, descansando, porque é um direito de todos, né, descansar, fazer outras atividades, enfim, né, mas a gente está aqui imbuído de um motivo, né, um motivo de tentar, né, alcançar ali alguns degraus de esclarecimento acerca da vida, dos passos e respostas para as coisas que a gente encontra no dia a dia, né? Então, a gente está saindo um pouco dessa esfera, a gente está, né, assim, saindo dessa zona de conforto. E o que a gente vê, e hoje, infelizmente, eu tenho uma preocupação enorme, principalmente com os jovens, os filhos e quem vem aí, porque ninguém quer assumir compromisso de nada, né? de estar à frente de nada, né? de tentar fazer, de tentar construir, de tentar abrir caminhos que não foram abertos ainda. Quer simplesmente que a porta se abra para passar, mas ninguém está aí muito com compromisso nenhum, não. E isso é um grande problema que as futuras gerações acho que vão enfrentar. Joana fala que o momento é agora, o momento da gente decidir, o momento da gente seguir, o momento da gente tomar uma postura, um padrão, da gente sair de cima do muro, não é? Aquele muro que nos relega para amanhã sempre aquilo que a gente poderia fazer hoje, né? Hoje a gente se premia, não, hoje não dá, hoje eu estou muito cansado, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, quando eu me aposentar, quando meu filho casar, quando eu não sei o quê, e esse momento não chega nunca. O momento é agora, a gente tem que começar a trabalhar, né? Muitas pessoas acham, eu acredito, que acreditem que esse seguir Jesus seria simplesmente se despojar de tudo e falar assim, mas eu não estou preparado para isso. E me despojar de tudo e seguir, né? Como era a proposta para aquele jovem que não seguiu. Seguir Jesus não é isso. Jesus não quer que a gente seja simplesmente leviano ou que não cumpra, né, com as responsabilidades e com os compromissos assumidos, mas sinceramente há um espaço e deve haver um espaço para que a gente caminhe ao lado do mestre, né? E ela diz no final do capítulo que nós vamos renascer, né, dos escombros e voltar a voar rumo à grande luz, né, superando a noite que te aturde, né? A gente está muitas vezes passando por essa noite, em maior grau, menor grau, estamos nessa noite. Mas a forma da gente caminhar a caminho da luz, para chegar na grande luz, para dar esse voo é esse renascimento, né? É esse homem novo quebrando aquele mármore que a gente falou de outro capítulo, né, do homem velho. Jesus é o escultor que está ali, né, batendo firme naquela pedra de mármore para fazer a gente renascer, né, e caminhar a caminho da luz. Jeane, fala alguma coisa aí. Eu estou vendo aqui no capítulo, né, quando o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento. E ela ainda fala, o medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. E vai além. É força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes da própria criatura. E aí eu me lembrava
Humberto de Campos, quando ele fala no Boa Nova, através do Chico, que em momentos que Lívia ia preocupada ter com Jesus, falou assim, mas como é que eu vou mudar aquele homem que ele não quer mudar? E ele falava para ela, vai para casa, vai cuidar do seu marido, seja a esposa dedicada, cumpra, em outras palavras, cumpra a sua missão. Quando a gente observa Jesus falando, o que eu tenho que fazer para te seguir? Um jovem, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Primeiro é uma visão psicológica, primeiro ele era jovem, né? Ele ainda não tinha se decidido por Jesus verdadeiramente. Porque quem se decide por Jesus verdadeiramente não pergunta para ele o que eu tenho que fazer para te seguir. Ele sabe que no seu evangelho é a bússola da sua vida. Ele segue e vai adiante, ele não pergunta o que ele tem que fazer, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Porque ele aprendeu com Jesus e ele nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se revelou dessa forma. Então, por vezes, estamos em dúvida para que caminho seguir. O caminho é Jesus. Se em momentos estamos em dúvida qual a verdade que eu devo aceitar e tomar aquilo como norma de conduta de vida, é Jesus. E ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele ofereceu o próprio Pai por amor a nós, ofereceu a própria mãe por amor a nós. Eu nunca dividi minha mãe com ninguém. Você já dividiu a sua mãe com alguém, Capobiano? Não. Mas ele dividiu o Pai. E momentos antes de ser crucificado, na oração de Jesus ao Pai, ele só pede por nós. Então é um momento, na minha visão, é o ápice do amor de Jesus, quando ele diz assim, eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. E mesmo aqueles que não ouviram a minha voz, eles vão ouvir a minha voz por meio daqueles que tu me destes, porque eles são seus. Então, a preocupação de Jesus é muito intensa, sempre foi e continua sendo com todos nós. E ele, sendo o nosso pastor, ele vem e diz, não tenha medo, filho, segue adiante. Quantos momentos de medo no Evangelho foram relatados e que Jesus nos levanta. Pedro viu Jesus, não sabia que era ele no mar, não é? Se é tu mesmo, Jesus, ordene que eu caminhe sobre o mar. Jesus falou, vem. E ele começou a caminhar sobre o mar. Enquanto ele não olhou a situação, ele caminhou sobre as águas. E foi ao encontro de Jesus. Mas mesmo Pedro, o baluarte do cristianismo nascente, afundou. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que nunca afunda. Nós somos seres humanos. Mas é aquele que, uma vez afundando, Jesus me ajuda, ele levanta novamente e segue em frente. Aí vem o entendimento das múltiplas encarnações, não é? Que nós sempre vamos ter aquela casca de banana, que vamos cair. Laços Eternos na Bíblia fala isso. Eternamente, por várias e várias reencarnações, nós vamos cair na mesma casca de banana. Como diz Paulo, é espinho na carne, vai estar lá na gente, ó. Você vai fazer besteira de novo, mas vai lá, meu filho. Manda os irmãos, ajudam, ora, família. Mas a gente sempre é tentado, porque aquele é o nosso ponto fraco, como diz a Joana. É a ferida da alma, é a criança ferida, que veio lá do passado, ferida essa que a gente não conseguiu ainda digerir. Então, por vezes, a gente está buscando desculpas. Mas eu não dou certo por causa de alguém, mas eu não dou certo porque eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Então, essa doutrina da vitimização é muito terrível. Não só para o direito, né, Capobiano? Você sabe melhor do que eu sobre isso. Mas muito mais para nós, aprendizes do Evangelho de Jesus. Então, a tônica de Jesus é, toma sua cruz e siga-me. Não foi fácil para ele. E ele diz, não tenham medo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então, a tônica da Joana de Ângeles, Jesus é oportunidade única. E Públio Lentulus, né, na figura de Emmanuel, se penitencia, né, até hoje, assumindo esse perispírito de quando ele foi convidado
para seguir Jesus e não o fez, não é? Ele se penitencia até hoje, trazendo essa forma ainda de senador, não é? Como forma de se penitenciar pela oportunidade que ele não acatou. Mas isso, todos nós temos a oportunidade todos os dias. E diz Jesus no Evangelho, né? Por Capo Bem, finalizando as minhas palavras, eis que estou à porta e bato. Ele bate todos os dias à porta do nosso coração. Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Olha que oportunidade maravilhosa de nós estarmos em comunhão espiritual com Jesus. É um convite para a eternidade, é um convite de amor para a eternidade. E você falou uma coisa muito importante, tudo que você falou é muito importante, evidentemente, mas essa questão de Jesus bater a nossa porta o tempo todo faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de atenção, né? Eu acho que muitas vezes a gente leva a vida sem atenção. A gente simplesmente vai levando, os sinais vão aparecendo na nossa frente, as coisas vão acontecendo. Parece que é um sinal luminoso, neon, assim, a gente não consegue ver porque não está prestando atenção. Porque se a gente prestasse atenção, a espiritualidade está tanto conosco, né? Se a gente realmente voltasse o nosso pensamento para eles, poxa, a gente acertaria tanto, né? Erraria tão menos, né? Só que a gente não presta atenção. Por que não presta? Porque, sei lá, porque a gente está voltado muito para si, muitas vezes, né? Então, enquanto a gente está olhando para dentro, a gente não está vendo todos os sinais que a vida nos apresenta e esses convites que vêm o tempo todo, falar assim, ó, aqui, ó, agora é a oportunidade para você. A gente perde a oportunidade. Aí lá na frente tem um outro caído, aí a gente tem a oportunidade e a gente perde a oportunidade, né? Eu acho muito importante a gente não perder as oportunidades, a gente ficar atento, a gente ficar plugado, a gente ficar concentrado, ligado no plano maior, né? Talvez iniciar o nosso dia já com muitas pessoas ao adormecer antes, né, faz as orações, o que é muito bom, meditando as coisas do dia, mas começar o dia, né, pedindo como a gente pede aqui na nossa reunião, que os irmãos espirituais estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo, sempre falo isso nas orações da semana, né? Nos dando um equilíbrio, a forma de a gente entender o que está se passando, né? Fazer uma tradução adequada das coisas, a gente torna tudo muito personalista e a gente traduz as coisas da vida com uma maneira equivocada, né? E, na verdade, convite é que não falta. E a gente acaba, né, perdendo esse grande banquete, porque realmente se a gente atendesse o convite, nós seríamos banqueteados de uma maneira maravilhosa, né? Não é à toa que Jesus no Evangelho, em várias citações, ele terminava assim, e veja quem tem olhos de ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, eu penso que o nosso pedido, principalmente nesse momento tão difícil que nós vivemos, de conflitos internos muito graves, né? Conflitos mundiais muito graves, é o momento da gente abrir o nosso coração em oração e aprender a ouvir a voz do Espírito. Os sussurros do Espírito que vêm para cada um de nós, através dos nossos anjos da guarda, através dos nossos mentores, não é? O mentor individual de cada um, dos mentores do nosso lar, mas nós precisamos ter boa vontade para com Deus. Não é à toa que ao anunciar o nascimento de Jesus, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa vontade de Deus. Então eu preciso ter, primeiro, boa vontade para comigo mesmo, me aceitar como eu sou, aí a Joana no alto amor, não é? É um momento singular, eu me aceito como eu sou, reconheço que eu quero melhorar, não é? E nessa aceitação, esse convite amoroso, e por vezes aprender a silenciar. Quando a gente está no auge do desespero, somente como você falou muito bem, Rodrigo, nas madrugadas densas das trevas, não é?
Não é à toa que o trabalho espiritual dos umbrais começa a partir das 3 horas da manhã, onde a treva é mais densa, não é? Eles saem para fazer o trabalho de socorro, não é? E aí a gente já tem esse enfrentamento que é potencializado nas madrugadas, com esse duelo com nós mesmos. Então, é pedir a Deus, ter humildade e falar, Senhor, fala comigo e abrir os ouvidos para Deus, né? Ter humildade para essa aceitação de entender que nós não somos nada, que Deus sim é que nos governa, que abre os nossos caminhos. E com humildade, sabedoria e coragem, né, e decisão, nós chegaremos. Mas com certeza a nossa maior decisão é estar com Jesus em todos os momentos. Isso aí. E estarmos aqui reunidos em nome dele. Isso é tão bom, tão bom. Bom, meus caros, então vamos só agradecer, né, mais esse encontro, agradecer os irmãos espirituais que estiveram conosco e que estarão conosco durante toda a semana, né? Que possam sim nos intuir, né? Que possamos nós voltarmos os nossos olhos e termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para seguirmos o caminho do nosso querido Mestre Jesus. Obrigado por essa oportunidade e que todos tenham uma boa semana. Que assim seja. Bom, meus caros, olha, foi realmente, novamente, né, um prazer enorme poder contar com vocês, né? Eu vou, como sempre, editar aqui e vou depois colocar no grupo, né, o vídeo, né, para a gente distribuir aí para quem puder, né? Um beijão para todos vocês. Né? Semana que vem a gente literalmente se vê. É tão legal ver vocês. Eu pelo menos, estou curtindo, que é uma beleza. Né? Então, semana que vem a gente se vê. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Obrigada, Rodrigo. Imagina, até a próxima. Tchau. Boa noite para todos e até a próxima quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada.